Essas viagens elas eram muito complexas no geral. Às vezes eles permaneciam 3 anos na Índia. Eu gostaria que todo mundo percebesse foi a cabeça e o tutano que tiveram os uberabenses naquela época. O primeiro relato que se tem notícia, o primeiro documento histórico encontrado da entrada do zebu no Brasil é de 1813, através do Marquês do Abrantes, né? Miguel Calmon do Pin e Almeida. Um casal de gado que casualmente chegou à Bahia, tá? E de lá surgiu uma nova raça que, misturada aos animais locais, né? Conhecido como Malabar. O zebu não começou em Uberaba, ele começou na Bahia, no Rio de Janeiro e outros lugares. Eles aqui compravam de casas importadoras. Eles não iam à Índia fazer a seleção, eles compravam o gado já selecionado por umas casas, sobretudo casas alemãs. Só que essas primeiras importações promovidas por barões como Barões das Duas Barras, os irmãos Clemente Pinto, a família Lutherbach, que eram também pessoas de origem suíça, né? Porque no estado do Rio de Janeiro houve uma entrada de suíços e esses descendentes de suíços também participaram desse processo. A família Lengruber, enfim, a Cássio Américo de Azevedo, uma série de importadores, muitos barões do café, começaram a comprar animais por meio de empresas internacionais. Muitos desses primeiros animais até vinham da Europa, de circos, de zoológicos, né? E é interessante citar um importador, né? Um grande comerciante de gado alemão, o Karl Hagenbeck, que fornecia boa parte desses animais para esse grupo de fluminenses. Ele era o maior comerciante de animais de grande porte do mundo, né? O seu trabalho auxiliava na montagem de circos, de zoológicos, né? E ele capturava esses animais em diferentes habitats de todo o planeta, né? E se tornou também conhecida até por situações bastante estranhas aos nossos olhares de hoje, que existia na Europa os chamados zoológicos humanos, né? Que levavam pessoas de diferentes culturas para a Europa para chamar a atenção, né, dos visitantes para o estranho, para as suas relações culturais. Enfim, esse Karl Hagenbeck também tinha um zoológico que existe até hoje em Stelling, na Alemanha, e foi um dos grandes fornecedores do zebu inicialmente, além de firmas brasileiras que foram constituídas para esse fim. E o pessoal de Uberaba conheceu o gado lá. Foram lá, tiveram notícias, começaram a comprar e trazer para cá. Quando então, gente daqui colocou, bom, por que nós vamos deixar esses intermediários? Vamos direto à Índia, numa aventura que me impressiona. Quando a gente imagina o final do século XIX, início do século XX, nos falta a compreensão real, né, do que se passava, né? Porque muitas vezes a gente imagina que essas viagens eram rápidas, diretas, né? E não, esses navios chegavam até portos da Europa, através do mar Mediterrâneo, mudavam-se de embarcações, né? Passavam alguns tempos, alguns momentos dentro desses portos europeus, passavam pelo Canal de Suez, cruzavam o Mar Vermelho. Tem 2 depoimentos que
que são fantásticos, de dois historiadores da mais alta reputação, que é o Ildebrando Pontes, uma pessoa extraordinária, e o outro era o Alexandre Barbosa, se não me engano. Eles têm versões conflitantes, narrando a entrada do Zebu no Triângulo Mineiro. Depois tem uma versão também de um ator muito importante nisso, que foi o próprio José Caetano Borges. Ele tinha uma narrativa um pouco diferente dos outros dois historiadores com relação a esse assunto, não é? do pioneirismo, vamos dizer assim. Quem começou aqui? As famílias que moravam aqui. Por exemplo, os Rodrigues da Cunha e os Borges. Esses foram absolutamente os que capitanearam todo esse processo. Mas teve outros também, os Miranda, família Miranda, a família Cruvinel Rato, também que participou, família Mendes. Eles perceberam logo que o tipo de habitat de onde vinha na Índia era muito semelhante ao interior do Brasil, aqui, as savanas e o cerrado brasileiro, né? Então foi um gado que se adaptou, o europeu não se adaptava, pegava muitas doenças, carrapatos, etc., outras coisas, e não evoluía. E o Zebu adaptou-se bem. A Índia é um ambiente muito semelhante ao Brasil a nível de parasitas, a nível de temperatura, a nível de pastagem. Então é mais fácil eu trazer um animal que já é adaptado a esse ambiente que nós temos no Brasil e depois trabalhá-lo aqui, selecioná-lo para carne ou leite. Então foi o que aconteceu. Os brasileiros viraram a chave e viram que precisavam trazer um animal adaptado às condições que aqui existiam e existem até hoje, né? É importante situar que nesse contexto, especialmente a partir da década de 1910, né, havia fortes críticas ao Zebu. São Paulo lutou muito contra o Zebu no começo, dizendo que era um gado que não ia dar certo. Isso começou até antes, né? No século XIX, no finalzinho do XIX, já haviam críticas às ações dos criadores locais. Por exemplo, um sujeito muito conhecido no Brasil, Martinho Prado, ele tecia críticas tremendas ao Zebu, isso em 1893, e aqui no Triângulo Mineiro foi feito um manifesto, né, de inúmeros criadores contra essa postura de Martinho Prado. Aí a gente, chegando na década de 1910, havia um famoso, vamos dizer, intelectual, médico brasileiro, Luiz Pereira Barreto, né? Até tem uma cidade no interior de São Paulo que leva seu nome, Pereira Barreto, ao lado de Araçatuba. Pereira Barreto, ele era respeitado, ele era conhecido e ele tecia críticas pesadíssimas no jornal Estado de São Paulo, numa matéria periódica que chamava Guerra ao Zebu, né? E a defesa do gado nacional, do caracu, e que a atitude dos uberabenses ela iria ser prejudicial à pecuária brasileira, que esse animal ele atrapalharia o bom trabalho conseguidos pelos paulistas através do gado caracu. E para tentar, vamos dizer, apagar com essas críticas, com essas dúvidas, foi feito um estudo pela Sociedade Nacional da Agricultura, a SNA, realizado por um grande zootecnista da época, um homem altamente respeitado, que foi Fernand Ruffier, e esse estudo ficou intitulado como Inquérito ao Zebu. Então, nesse estudo, Fernand Ruffier, além de tentar avaliar os aspectos zootécnicos do Zebu, ele buscou também analisar isso na prática, como que os criadores estavam recebendo esse gado. E, pouco a pouco, isso foi sendo dirimido, né? E mostrando que, de fato, o Zebu era um animal, eram raças, né? Que fariam a diferença. A expectativa era tão grande que muitos compradores já aguardavam os navios no porto.
né, já para ter a preferência de escolher os primeiros lotes. E existem casos, inclusive, que alguns navios paravam primeiro no Nordeste até chegar depois ao Sudeste, então quem estava lá tinha até uma possibilidade de escolher melhores animais. E casos bem peculiares, como o importador Arnel Miranda, ele mandava fotografias, né, já mandava telegramas dizendo das regiões que ele estava percorrendo, da qualidade do gado que ele estava encontrando, para despertar uma curiosidade e mais do que isso, uma disputa entre os criadores do Rio, do Triângulo Mineiro, da Bahia, para adquirir esses melhores lotes de quem chegasse na frente. Tem versões que dizem que o primeiro zebu que entrou aqui foi do Coronel Manuel Borges Araújo. Outros dizem que os principais criadores aqui, os primeiros criadores a receber o zebu no Triângulo Mineiro foram o seu Antônio Borges Araújo, o irmão dele, Zacarias Borges Araújo, e o seu Teófilo Rodrigues da Cunha. Né? Mais uma versão. Então, me parece que a gente tem que investigar isso e tem que dizer, mas no total isso não tem relevância. O que tem relevância é que essa comunidade aqui, entendeu? Com a família, com outras famílias que eu posso até ter me esquecido também aqui, entendeu? Eles entenderam o recado e todos eles se lançaram na produção e na propagação do zebu no Brasil e, sem sombra de dúvida, essa gente foi quem viabilizou a ocupação territorial do país. Isso eu não tenho dúvida. Uberaba, no século XIX, a principal atividade econômica era comércio, por causa da localização geográfica da cidade. Virou um entreposto comercial entre as cidades litorâneas, que mandavam para cá os artigos, até os necessários para as fazendas, como o sal para o gado, que já se criava aqui, ferragens, produtos finos, tecidos, e teve esse comércio do século XIX foi muito importante. E a cidade, na verdade, ela se enriqueceu a partir desse comércio. Mas essa riqueza do comércio, ela começou a diminuir à medida que a estrada de ferro seguiu em frente para Uberlândia e parou em Araguari. Então ali os produtos foram para lá. Aí a gente fala assim, Uberaba então direcionou sua economia para a pecuária. Os uberabenses entenderam na hora que aquilo seria uma solução muito grande para a ocupação territorial do país, a partir até do Brasil Central, porque foi daqui que começou a ocupação de Mato Grosso, de Goiás e assim por diante. Então, a história devia enfocar, eu imagino, e gostaria que assim o fosse, que a história devia enfocar um pouco mais as pessoas. Esses foram verdadeiros bandeirantes. E vou dizer mais, não são só os uberabenses. Os uberabenses tiveram a visão e começaram, mas outras pessoas de outros rincões do Brasil entenderam rapidamente a importância do zebu e trabalharam muito para poder utilizar desse animal para poder ocupar territorialmente o país, entendeu? E isso se faz de que jeito? Desde que tenha uma justificativa econômica. E o zebu, desde aquela época, ele já era econômico. Ele veio trazer economicidade num processo de criação de gado que não existia naquela época. Basicamente, a pecuária de corte de leite que existia no Brasil, pós-colonização e no início da independência, eram animais oriundos da Europa. Raças, principalmente da Península Ibérica, vindo ali de Portugal e Espanha. Então eram animais de clima temperado, que tinham sua seleção oriunda daquele país. Então a pecuária brasileira era uma pecuária basicamente de animais europeus que, de uma forma mais ou menos complicada, fizeram uma adaptação aqui no Brasil. Porém, há várias penas onde animais não tinham a rusticidade necessária, não tinham a precocidade, não tinham a produtividade que precisava para o Brasil ser realmente um grande produtor de carne e leite.
Isso foi um dos principais motivos que motivaram os brasileiros a trazer o zebu para cá. Nós tivemos algumas fases importantes na comercialização desse gado. No início, muita gente vinha a Uberaba para comprar gado. E como é uma coisa absolutamente natural, não é? Tinha pessoas que saíam daqui para mascatear esse gado, para vender esse gado a Lures. Saí daqui do Uberaba em 1962, lá do Patrimônio do Rio do Peixe, passei no Uberlândia, passei em Araguari, fui para Anápolis, de Anápolis fui para Ceres, a cavalo, montado em burro. Fui para Uruaçu, fui para Porongatu, fui para Gurupi, fui lá para Viracema, fui para Araguaína, fui para Ponte do Estreito divide Goiás com Maranhão. De lá eu fui para Imperatriz, de Imperatriz eu fui para Santo Antônio, aí vieram 3 deputados receber o gado. Receberam o gado, eu mandei meus peões vir embora de ônibus até Brasília, e eu fui para o Maranhão, fui lá para São Luís, com os deputados, para eles me pagar. O mascate era um comerciante de gado que colocava tourinhos no caminhão e saía pelo Brasil afora, iam até Belém do Pará, uma loucura aquele pessoal. Houve um criador aqui, que o Marmel Miranda, ele levou 200 touros para vender no Rio Grande do Sul. E depois o Nascimento, o Godofredo Nascimento, levou 540 animais para vender no Rio Grande do Sul, que é uma região que o zebu nem era conhecido. E assim fomos para Recife, para todo lado. Então os grandes divulgadores e disseminadores do zebu no Brasil foram esses mascates, que era um pessoal que ia na boleia de um caminhão, as estradas não eram, os caminhões eram rudimentares, as estradas não eram asfaltadas, e o sujeito ia procurando lugar para vender esse gado. Um deles era o Chiquito Rosa, Francisco Rosa e Silva, que até irmão da minha avó materna, foi um grande comerciante de gado naquela época. O senhor Cavalcante também, o velho, que acompanhou inclusive os meus avós, o meu avô materno, em viagem que eles faziam para o Mato Grosso, Paraguai, Pantanal, para pegar gado de lá e trazer para cá, para entregar aqui no frigorífico de Barretos. Isso até 1930, 35. E de 35 para adiante, até os anos 50, teve um outro horizonte, né, de pessoas também num mundo mais desenvolvido, mais com infraestrutura de transporte melhor, né? Também nós tivemos grandes nomes, entendeu? Seu Lamartine Mendes, por exemplo, é uma bandeira, né? Do seu Lamartine eles contavam muitas histórias, porque ele viajava muito, ele ia ao Rio para fazer negócios, e o pessoal dizia que a mulher dele, a dona Fiuca, falava assim, que ele saía vestido muito simplesmente, né? Então ele disse que ele dizia assim, olha, aqui em Uberaba todo mundo me conhece, eu posso sair do jeito que eu quiser, e no Rio de Janeiro ninguém me conhece. Então tanto faz o jeito que eu me visto, não me importo com isso. O brasileiro teve uma sacada diferente do norte-americano, por exemplo. Lá o zebu que chegou, eles misturaram e criaram uma raça nova, né, que passa a raça Brahman, nós poderemos falar depois. Já o brasileiro manteve as raças originais e também surgiu raças novas. Então a busca de apresentar melhor essas raças diante das expectativas de seleção da época e algumas tentativas, inclusive frustradas, que antecedeu a criação da ABCZ, né, desde os seus primórdios, né, que me chamava ABCZ, é claro. O próprio Fernand Ruffier, esse que fez o inquérito em 1908,
ele foi chamado pelos criadores locais e junto de um criador, filho também de um importador, o irmão dele foi para a Índia, um sujeito, o Alceu Miranda, mais o Fernando Ruffier, fizeram um documento onde se estabeleceu ali os critérios das raças, os critérios zootécnicos. E diante de conceitos da época, né, eles criaram o Herd Book Zebu e, né, a sociedade Herd Book Zebu, como deveria ser, né, o estatuto social, o funcionamento dessa sociedade, né, cujo primeiro presidente foi o Geraldino Rodrigues da Cunha. Estava aí fundada a ABCZ, tá, em 1919, em 16 de fevereiro de 1919. Essa primeira diretoria, as reuniões ocorriam logo no iniciozinho, no Jockey Club, e logo na primeira diretoria passou a ser na casa do Joaquim Machado Borges, ali na Praça Rui Barbosa, que foi um importante criador da época. Foi um dos realizadores da primeira exposição de gado em Uberaba, em 1906. Depois foi participou de todas as exposições enquanto ele vivia, faleceu em 1956. Foi um dos fundadores do Herd Book Zebu, foi presidente do Herd Book Zebu, foi diretor da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro e fundador. E na casa dele, que funcionava a sede do Herd Book Zebu e da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, até que ela pudesse ter a sua própria sede. Aí quando chega 1934, o último presidente da sociedade do Herd Book Zebu, que foi o Fidelis Reis, diante a uma crise que sofria o Zebu na época, o país, né, desde 1929, percebeu que era necessário reformular o Herd Book Zebu. Então eles incorporaram no seu estatuto novas atividades, que não eram só o registro genealógico. E essas atividades seriam como se fossem atividades de um sindicato, a defesa do criador, uma ação política mais clara, né? E aí a Sociedade do Herd Book se transforma em Sociedade Rural do Triângulo Mineiro em 1934. E foi assim até 1967, que voltou a sua, vamos dizer, as suas origens, né? As suas premissas originais, focando-se mais na questão genealógica e tendo menos essa função de sindicato. Então, em 1967, durante a gestão do Edilson Lamartine Mendes, que inclusive é o patrono do Museu do Zebu, presidente da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro da época, foi fundada a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, para manter a unidade do registro das raças, né, e mostrar aquilo que já era, de fato, na prática, uma associação brasileira. Porque mesmo sendo a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, o trabalho dos triangulininos já extrapolava o nosso território e o registro genealógico já se fazia no Brasil inteiro. E, enfim, foi chegando pouco a pouco ao que é hoje, com seus vários escritórios regionais, né, e uma atuação tão ampla e uma criação de um banco de dados que compõe o maior banco de dados das raças zebuínas do mundo. Na realidade, os pioneiros, quando foram na Índia e trouxeram o zebu, nada tinha garantia que ia dar certo. Então, os criadores, né, os antigos produtores que trabalharam no zebu, eles encontraram dias difíceis. Tivemos que entrar num quarentenário, que era o único local para o gado, não tinha comida. Nós tivemos muito mais, eu considero, 8 meses de Brasília e Fernando Noronha, mais problema que tive de um ano 9 na Índia. A primeira exportação realizada de zebu foi em 1922, mas foi um fiasco. Mas hoje nós recebemos demandas constantes
do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, porque esses países, os países dessas regiões, também têm necessidade de produzir cada vez mais, principalmente pelo volume populacional dessas regiões.